Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Vamos lá, cara, é o seguinte, informação de agora, tá? Informação saiu hoje, agora há pouco, vou botar aqui na tela pra vocês. Tá aqui, ó. Ja Morant sofre lesão no tornozelo e está fora por tempo indeterminado. Armador se contundiu durante os treinamentos deste domingo e deve ser desfalque no início da temporada. Matéria aqui do The Playoffs. Vamos aqui entender melhor a história. Antes mesmo do início da temporada 25-26 da NBA, o Memphis Grizzlies já tem uma baixa significativa em seu elenco. Isso porque o armador Ja Morant sofreu uma lesão no tornozelo durante um treinamento realizado neste domingo e ficará fora por tempo indeterminado. A princípio, um representante da franquia confirmou a informação nesta segunda-feira, como antecipado pelo repórter The Michael Cole. Morant torceu o tornozelo esquerdo na atividade e a expectativa é de que ele seja reavaliado semanalmente. Assim, ele deve ser desfalque na estreia da equipe na campanha, que acontece no dia 22 de outubro, diante do New Orleans Pelicans. Além disso, também virá dúvida para os confrontos seguintes. Antes de iniciar a caminhada na temporada regular, os Grizzlies passam ainda pelos compromissos de preparação. O primeiro deles, por sinal, acontece ainda nesta segunda-feira diante do Detroit Pistons. Em seguida, encaram Boston Celtics, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets e Miami Heat. E aí, importante pontuar que não é só o Ja Morant que vai ser desfalque, né? O Memphis já tem outros desfalques, e aqui eles falam sobre isso. Um dos times mais castigados pelos problemas físicos nos últimos anos, Memphis iniciou o ciclo de 25-26 da pior maneira possível. A lesão de Ja Morant, que afeta diretamente os planos para o começo da nova temporada, está longe de ser a única. A franquia tem desfalques importantes, especialmente no garrafão. Poucos dias depois de assinar o novo contrato milionário, Jaren Jackson Jr. sofreu uma contusão no dedo e segue fora de ação até pelo menos o fim do mês de outubro, ou seja, assim como o Ja Morant, vai perder o começo da temporada. Brandon Clark e Zach Edey, por outro lado, só devem estar à disposição de Thomas Lizalo a partir de novembro, com problemas no joelho e tornozelo, respectivamente. Então, todos os possíveis bigs titulares de Memphis não vão ter condição de jogo, ou seja, muito provavelmente Santi Aldama vai ter que jogar de pivô. Vai ter que ser improvisado ali. Assim, improvisado entre aspas, porque ele já jogou como pivô em Memphis em várias oportunidades, muito por conta, né, das lesões que sempre assolam o garrafão de Memphis. É uma coisa impressionante. Mas não deixa de ser uma improvisação, porque o melhor Santi Aldama não é jogando de pivô, é jogando como ala pivô, né? Mas ele vai acabar tendo que ser colocado ali pela falta de opções, né? O próprio Morant já havia passado por períodos de ausência nas campanhas anteriores. Em 24-25, perdeu 32 partidas de temporada regular e uma dos playoffs, quando os Grizzlies acabaram varridos pelo futuro campeão Oklahoma City Thunder. É importante lembrar disso, né? Ainda na primeira rodada. Já em 23-24 apareceu em apenas 9 partidas por conta de lesão e também de uma suspensão da NBA. Aos 26 anos, o astro vem do pior desempenho na carreira desde a temporada de segundo anista. Assim, registrou 23,2 pontos, 7,3 assistências e 1,2 roubo de bola por partida, acertando somente 30,9% dos arremessos do perímetro. Em 6 anos como profissional, venceu os prêmios de novato do ano e jogador que mais evoluiu. Além disso, soma 2 seleções para o All-Star Game e uma para o All-NBA. Então, cara, é isso, gente. Ja Morant de novo se machucou, de novo vai ser desfalque. E, cara, mano, tem como, velho, é uma pena. O que eu sinto aqui, cara, é tristeza, porque é um dos jogadores que eu mais gosto de assistir, e eu acho que é um dos jogadores que todo fã de basquete mais gosta de assistir. É um cara que sempre que tá em quadra, entrega grandes atuações, entrega grandes momentos, grandes lances, só que já faz um bom tempo que a gente não vê isso, entendeu? Que a gente não vê ele jogando, que a gente não vê ele em ação. E quando vê, é por pouco tempo, porque logo ele se machuca, né? O Ja Morant cada vez mais se torna mais e mais suscetível a lesões, cara. É uma coisa bizarra e diferente de casos como, por exemplo, do Zion, onde a maioria das lesões que ele sofreu tiveram ligação com o peso dele, com a forma física dele. No caso do Ja Morant, não, porque
O Ja Morant, ele é um palito. O Ja Morant, ele é muito atlético. Fisicamente, em termos de condicionamento, o Ja Morant, ele é excelente. Só que, velho, ele não consegue parar saudável. A comparação que eu faço é com o Derrick Rose. Não tem como, né? Eu olho pro Ja Morant, eu olho pro caminho que a carreira do Ja Morant tá tomando e eu não consigo não pensar no Derrick Rose, que era o mesmo caso. Um cara bizarramente atlético, fisicamente muito bom, só que chegou um ponto da carreira onde ele era incapaz de permanecer saudável. E o Ja Morant, infelizmente, tá seguindo por esse mesmo caminho, velho. É um cara que não para saudável, que não consegue ficar sem machucar, que não consegue ficar sem se lesionar. É foda, cara. É foda. E aí, mano, vou falar aqui. Tá na hora do Memphis começar a pensar num possível futuro sem ele, sabe? Sem sacanagem. Porque o Ja Morant, pegar aqui o contrato dele, tá? Lembrando que Memphis trocou o Desmond Bane, porque não queria mais arcar com o contrato do Bane, e acabou de renovar por uma bala com o JJJ. Ou seja, a gente tá falando de um Memphis que não vê problemas em se desfazer de jogadores importantes para pensar no futuro, né? A troca do Desmond Bane foi claramente pensando na saúde financeira da franquia pro futuro. Claramente foi por conta disso. O Ja Morant, ele, nessa temporada, ele vai pegar 39,4 milhões, em 26, 27, 42 e em 27, 28, 44. Tá ligado? É uma grana violenta, que ele tem pra receber. E é um cara, que você vai puxar aqui o número de jogos dele nos últimos anos, é um cara que somando as duas últimas temporadas, ele não soma 60 jogos jogados, pô. É bizarro, é bizarro. E aí você vai me falar, pô, Luiz, então você tá achando que não vale mais a pena apostar no Ja Morant? Cara, pelo que ele entrega em quadra, óbvio que vale a pena, porque o Ja Morant, ele é uma super estrela, ele é um diferente. Só que não adianta nada a gente saber que ele é diferente se ele não consegue jogar, se ele não tá em quadra. E com esse novo CBA, cara, os times não podem rasgar dinheiro, velho. Não podem queimar dinheiro em jogador que não joga. Não dá mais. Entendeu? Então, não tô falando que Memphis vai fazer isso agora, não tô falando que Memphis vai fazer isso nesse momento por conta dessa outra lesão. Não. Mas em algum momento o Memphis vai ter que tomar uma decisão. Porque tá chegando num ponto que não vai ter como, cara. E aí, de novo, eu vou puxar o Bulls. O Bulls foi acreditando no Derrick Rose. Foi acreditando, foi pagando pra ele um salário muito grande, né? Na esperança de um dia ele conseguir ficar sem machucar. Só que chegou um momento que o Bulls olhou e falou, velho, não dá mais. Não dá mais pra arcar com esse salário do Rose sem ele jogar. A gente precisa seguir em frente. E aí foi quando o Bulls foi lá e trocou ele pro Knicks. Foi doloroso? A torcida, pô, ficou mal com a saída do Rose? Ficou, mas chega uma hora que que a franquia tem que tomar decisões difíceis, mano. E infelizmente eu tô achando que Memphis vai ter que tomar uma decisão difícil no futuro próximo, porque não dá, mano, não dá. Pra mim, essa é uma temporada onde Ja Morant, Zion, o próprio Embiid, eles precisam dar uma resposta para suas franquias. Inclusive o Embiid, na minha opinião, já deveria ter sido trocado, tá? Já deveria ter sido trocado, porque eu não acredito mais que ele vai conseguir ficar saudável. O Embiid não tá ficando mais jovem, e a cada ano que passa, menos jogos ele joga. Menos tempo saudável ele tem. Então o Embiid, pra mim, não é nem que ele deveria dar resposta. O Sixers já deveria ter dado a resposta pra ele, que é o quê? Trocar. No caso do Pelicans, o Pelicans vai dar um voto de confiança pro Zion pela forma física com que ele se apresentou agora. Uma forma física que ele nunca apresentou antes. E eu acho que o Memphis deveria dar essa intimada no Ja Morant, do tipo, a gente respeita muito o que você fez aqui, você foi importantíssimo pra gente. Você é o nosso melhor jogador, mas a gente não dá mais pra queimar dinheiro. Não dá mais. Você precisa dar uma resposta pra nós. Ah, mas, pô, não é... Como é que o cara vai impedir uma torção de tornozelo? Como é que ele vai impedir de se machucar? Irmão, desculpa. Eu sei que pode parecer cruel, pode parecer injusto, mas no esporte de alto rendimento, um esporte onde roda tanto dinheiro, irmão, disponibilidade é uma puta de uma qualidade. E se você não tem essa qualidade, sinto muito. Então, enfim, repito, não tô falando que o Memphis vai trocar o Ja Morant agora, mas em algum momento uma decisão vai ter que ser tomada, cara. Alguma coisa vai ter que ser feita, porque são 2 temporadas onde o cara, né,
juntando as últimas 2 temporadas, ele não joga 60 jogos. Talento nem sempre é o suficiente, velho. Talento sem disponibilidade não agrega nada, não tem nenhum valor. É muito melhor, na minha visão, você ter um jogador bom que tá sempre disponível do que um acima da média que nunca tá disponível. Sacou a diferença? É muito melhor. Se você conseguir juntar os dois, pô, aí é maravilha. Mas se não, eu prefiro apostar num cara que não é tão acima da média assim, mas que tá sempre disponível, que tá sempre disposto a jogar, que tá sempre apto. Por exemplo, eu vou te perguntar, e aí eu quero que você seja sincero comigo. Hoje, 2025, quem que você prefere ter no seu time? O Mikal Bridges, que vai jogar todos os jogos da regular e todos os jogos do playoff, entregando um nível muito bom, ou um Ja Morant, que quando jogar vai ser infinitamente melhor do que o Mikal Bridges, vai ser infinitamente mais influente no jogo do que o Mikal Bridges, só que ele não vai jogar 1/3 dos jogos que o Mikal Bridges jogar. E aí você vai ter que toda vez arrumar um tapa-buraco. Você não vai poder fazer um planejamento para a temporada, porque você sabe que em algum momento o seu melhor jogador não vai estar disponível. Seja sincero, o que você prefere? Eu prefiro ter o Mikal Bridges no meu time. Não tô falando que o Mikal Bridges joga mais do que o Ja Morant. Não, o Ja Morant joga muito mais que o Mikal Bridges. Só que o Mikal Bridges, ele não joga mais que o Ja Morant em qualidade, mas em quantidade ele joga mais. E muito mais. E ele é muito mais confiável do que o Ja Morant. Comenta aí o que você prefere. Comenta aí. E seja sincero.